Bom, olá a todos. Esse vídeo vai ser feito em duas partes, tá? Que é sobre a questão da autoria do Pentateuco, ou a Torá. Nós vamos analisar algumas objeções à autoria mosaica de todo o Pentateuco, tá? Eu já falei no canal sobre a teoria da fonte, né? A hipótese documental, mas agora a gente vai ver algumas outras questões, tá bom? Em duas partes. Eu vou fazer um vídeo hoje e talvez o outro amanhã. Na época posterior ao exílio, Moisés passou a ser considerado o mediador ou o redator da lei do Pentateuco, recebida por Deus. E isso ocorreu particularmente depois que a lei deuteronômica já havia dado um passo nesse sentido. Essa opinião é documentada a partir do século V a.C. O Novo Testamento pressupõe que Moisés tenha redigido todo o Pentateuco. Referências expressas se encontram a seguir em Joséfo, em Fílon de Alexandria e no Talmude. A Igreja assumiu a tradição judaica de Moisés como autor do Pentateuco. Até o século XVII, só raramente foi contestada essa teoria. Evidentemente, surgiram sempre dúvidas, expressas contra ela. Será que foi Moisés mesmo? Mas não se pode falar que nenhum tenha sido uma investigação de sentido histórico. Ou seja, havia dúvidas, mas não havia um trabalho exegético para poder se contestar se foi Moisés. Orígenes se defrontou com as críticas de Celso, naquela famosa obra, Orígenes contra Celso, contra a unidade e a origem mosaica do Pentateuco, enquanto outros pais da igreja rebatiam dúvidas semelhantes da parte dos gnósticos. Constata-se nessa altura que o Pentateuco se apresenta na realidade como uma obra anônima, sem indicação de autor e sem informação direta sobre a origem mosaica para todo o conteúdo. Desse modo, a tradição afirma, mais do que o próprio Pentateuco, sobre a proveniência deste. Somente algumas perícopes são atribuídas expressamente à autoria de Moisés, sem que isso, no entanto, corresponda necessariamente à realidade. Essas perícopes são o relato da batalha contra os amalecitas, aquilo que se costuma chamar de Código da Aliança de Êxodo 24, o Decálogo cultual, a lista dos sítios dos acampamentos, o Deuteronômio e o Cântico de Moisés. O Deuteronômio não é todo, tá, pessoal? Só alguns trechos. Quem quiser pausar o vídeo aí pode ver, ó. Deuteronômio 1, 5, 4, 45, 31, 9 e o capítulo 24. A parte principal do Pentateuco, pelo contrário, não pretende ter sido redigida por Moisés, nem transmitida oralmente desde sua época. A partir do século XVIII, uma série de pesquisas e argumentos decisivos e dos mais variados tipos vieram provar que esta constatação negativa corresponde à realidade. Para o momento, indicamos algumas das inúmeras passagens que sugerem uma época posterior a Moisés. São 3 pontos que eu vou mostrar nesse vídeo. Aí amanhã eu tenho uma listinha maior, tá? É que eu ando numa fase meio corrida, mas quando der tempo eu vou fazer uma listinha bem maior sobre outros pontos, tá? Essas passagens subentendem a instalação de Israel na Palestina. Essas aqui, ó. Ele fala que os cananeus estavam naquela terra, aqui em Gênesis 12:6, e Canaã é chamada de terra dos hebreus. Para quem quiser ver o versículo todo, é o seguinte, ó. E tomou Abraão e Sarai sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Qual que é o problema, Ronaldo? O problema é que Moisés não chegou até a terra de Canaã. Então, aqui nós temos um problema de anacronismo. Se foi Moisés que escreveu isso, fica meio estranho, porque os hebreus só passam a habitar a terra de Canaã pós Josué. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que estava além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Então aqui mais uma vez você vê que eles falam além do Jordão. Por quê? Porque Canaã é chamada de terra dos hebreus, em Gênesis 40:15. Mas ali só passou a ser realmente uma terra dos hebreus pós Josué. A região a leste do Jordão é designada a partir da posição de quem se acha a oeste do Jordão, isto é, estando além do Jordão. Então se o autor aqui fala que ali é uma região a leste do Jordão, que nem vocês podem ver aqui no mapinha, é porque ele estava aqui já na região, o autor. Senão ele usaria outra posição geográfica. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para entender esse trechinho. O segundo problema que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é assim, ó. O autor nesses 2 versículos, ele mostra um distanciamento da época de Moisés. Primeiro aqui em 34:5, que ele fala assim: assim morreu ali Moisés. Então é óbvio que Moisés não escreveu isso, Não tem como você escrever depois de morto. E aqui em 34:10, ele mostra que Moisés está distante da época dele, o autor. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então essa expressão que ele fala assim, nunca mais se levantou em Israel, denota tempo. Dá a impressão que faz muito tempo isso. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como era Moisés lá um tempo atrás. Então isso mostra um certo distanciamento, senão ele escreveria de uma outra forma,
sem dar essa impressão de que ele estava distante de Moisés. E, por fim, pressupõe condições políticas da época posterior. Por exemplo, o emprego do topônimo Dan, que é o nome de uma região, que data, no máximo, do estabelecimento de Israel na época dos juízes. Ou seja, só em juízes é que os Dan vão habitar na montanha, né? Que aí surge aquela localidade de Dan, mas já é empregado por Moisés. Então, como que Moisés sabia que ia ter já uma localidade chamada Dan, se ele não chegou nem na Terra Prometida e não tinha Dan naquela época? É do período dos juízes. Que nem você vê aqui, ó, em Gênesis 14:14. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Só que Dan acredita-se que só foi estabelecida na época dos juízes. E, aqui, ó, Deuteronômio 34:1. Então subiu Moisés até as campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está à frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Só que Dan provavelmente só surge aqui, ó. Eles foram empurrados, para as montanhas. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Então, como é que Moisés estava situando aqui, por exemplo, uma localidade ali de Dan, que é na montanha, ó, que só ia surgir depois na época dos juízes? Então, isso seria um anacronismo, tá bom? Então, esses são só os 3 primeiros pontos. Amanhã eu mostro outros pontos para vocês, tá bom? Analise aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.